Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, eu sou o Ramiro, sou gerente de análise de demandas lá da SEA. E, bom, eu não fiz uma apresentação da GEAD. A GEAD ela analisa toda a instrução processual, né, desde o início da formalização da demanda. Obrigado. E, além de analisar o estudo técnico preliminar, termo de referência, planilha de precificação e demais instruções que constam no processo. Então, a gente vai começar agora falando do documento de oficialização da demanda, o DOD. Então, o DOD ele é o primeiro documento que instrui o processo e ele demonstra ali uma necessidade a ser atendida pelo órgão, pela unidade, pela escola. Então, o que a gente dá? Ele dá início, ao processo. Ele vai, além de explicar a necessidade, ele vai identificar quem são os atores ali que vão ser beneficiados com isso e qual o interesse público da administração em atender aquela necessidade ali identificada. Ele está fundamentado no artigo 12 da Lei de Licitação, que determina ali que é a partir do documento de formalização da demanda que o processo de compra se inicia. Além disso, lá no artigo 72 também da lei, ele fala que o DOD ele é necessário para as contratações diretas. Então, independente da forma, se a gente vai fazer uma contratação direta ou não, a gente tem que partir do DOD. Aqui no nosso decreto estadual, o 47, o DOD está amparado ali no artigo 6º. Ali naquele artigo a gente diz quais são os elementos que o DOD precisa ter para a gente dar início a um processo de contratação. E aí isso que eu vou fazer agora, eu vou fazer em todas as apresentações, então eu já peço desculpas, mas ao mesmo tempo paciência. Onde é que a gente vai encontrar esses documentos? O DOD a gente vai encontrar no CLIC. É ali, no CLIC, que a gente vai ter todos os documentos necessários, os documentos para o contrato, para contrato terceirizado, para serviços comuns, a planilha de precificação, a instrução para o grupo gestor de governo, para análise de risco, para registro de preço, também tutoriais. Então, eu vou pedir, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, que vocês partam do portal de compras do Estado e acessem o banner do CLIC, para terem acesso a essas informações, ok? Lá no CLIC, o documento de oficialização da demanda está ali naquele segundo quadradinho. É a partir dali, clicando ali, que vocês vão ter acesso ao modelo de documento, sem nenhum preenchimento, apenas com os elementos de instrução, e também a legislação que é aplicável àquele documento. E agora a gente inicia o preenchimento do documento de oficialização da demanda. Inicialmente, a área técnica, o requisitante vai precisar se identificar a sua matrícula, o e-mail, o telefone e o número do processo SGPE. Esse servidor, o técnico que está desenvolvendo esse documento, ele vai ser o signatário também dessa peça lá no SGPE, além da chefia imediata, que também precisa estar identificada e assinar o documento. E aí a gente começa a preencher o documento de oficialização da demanda. Nesse primeiro ponto, a gente vai descrever qual é a nossa necessidade. Por que a gente precisa adquirir esse produto? Por que a gente precisa contratar esse serviço? Então, a gente vai identificar a necessidade, a gente vai considerar o problema que precisa ser resolvido, a gente vai também identificar qual é o benefício disso à sociedade para a gente dar prosseguimento ao processo de compra. Depois, a gente busca os quantitativos estimados. Nesse ponto, o DOD ele não precisa identificar corretamente qual é a quantidade que precisa ser atendida aqui. Por que eu digo isso? Porque a gente vai partir depois para o estudo técnico preliminar, e é no estudo técnico preliminar que a gente define exatamente as quantidades, porque a gente vai analisar o histórico, o estoque, o que foi executado, e aí sim a gente define uma quantidade certa. E aí a gente parte para a justificativa. Então, a gente vai detalhar a relação dessa contratação, dessa aquisição,
por que ela é relevante, por que ela é importante, qual é a contribuição, né, para o cumprimento das metas que foram estabelecidas pelo Estado, o que a gente definiu, o que a gente precisa fazer para o ano e aquilo que a gente vai precisar executar no decorrer do ano. Já está no clique. Tudo que vocês precisarem já está lá, tá? Então, vocês podem sempre, se tiverem dúvidas, acessar o clique. Caso não encontre, ou caso não tenha alguma dificuldade, tanto a GEAD, quanto a GEPLAC, quanto a GECOM, quanto a GESIC, quanto a GELIC, a gente está à disposição para orientar vocês no que for necessário. Então, vamos fundamentar essas quantidades com recursos e critérios claros, com base nos dados que foram identificados. Mas lembrando, essa quantidade não é a quantidade fixa que vai ser determinada lá para a licitação. Isso aqui é uma estimativa. Além disso, vamos identificar os beneficiários diretos dessa contratação, quais são os resultados pretendidos para essa aquisição, para essa contratação, e também, caso esse contrato ele venha substituir algum contrato já vigente, é interessante que a gente justifique, né? Por que a gente está alterando esse contrato? Qual é o benefício que esse outro contrato, que vai substituir o anterior, vai resultar aqui para a gente? A previsão da data de aquisição e da contratação. Então, é importante que a gente determine uma data factível. Chega alguns pedidos em que eu imagino que exista, sim, um fluxo processual, mas alguns pedidos chegam para a gente com a aquisição que precisa ser feita em novembro e nós já estamos finalizando o mês, por exemplo. Então, gera uma quebra ali, mas é sempre importante que a gente determine um prazo factível. Isso não é o caso do processo retornar, mas é importante que a gente estabeleça aí uma data certa. Claro, e sempre focado que essa data esteja atrelada àquilo que foi planejado no decorrer do ano. Depois, a gente vai identificar essa demanda no PCA. É importante que a gente diga qual é o ID ou qual é o número do processo que gerou todo esse planejamento de contratação anual. Caso essa aquisição, essa contratação não esteja prevista nos PCA, conforme a Cíntia já relatou, a Rafa também, é importante, necessário, fundamental, que a autoridade assine e tenha o conhecimento dessa demanda que não estava prevista. Então, só para registrar, o ID da demanda vai ser o código do item. A primeira coluna. O número do item. Ok. Então, assim, por que eu falo que essa demanda não planejada ela vai precisar ser reconhecida pela autoridade? Porque isso gera readequação orçamentária. Isso muda o nosso planejamento. Isso muda o nosso processo de contratação. É uma outra demanda que entrou e não estava prevista. Então, é importante que a autoridade, junto com a área técnica, identifique que isso não está previsto e a autoridade reconheça. Por fim, a gente vai alimentar com informações adicionais, se forem pertinentes. A gente pode falar sobre alguma ANR, alguma coisa que seja necessária nesse processo de contratação. E também identificar o responsável e a chefia imediata. E é isso, esse é o preenchimento do DOD. Alguma dúvida? Não? Eu costumo falar em todas as outras apresentações anteriores que a gente fez, toda a capacitação, que vocês partam do documento que está lá no clique. Por quê? Porque utilizar de um arquivo que já foi preenchido para uma nova contratação, eu posso acabar esquecendo de alguma informação que esteja desatualizada ou então de alguma legislação que tenha sido alterada. Então, é importante que a gente sempre parta
do modelo de documento e utilize, claro, o que foi feito anteriormente como um material para a gente formalizar essa nova demanda. E é isso. Agora a gente vai para o estudo técnico preliminar. Oh, nem deu tempo para água, hein? Então, gente, o estudo técnico preliminar, ele está no artigo 6º, inciso 20 da Lei de Licitação. Ele é o documento que faz a análise daquela demanda, aquele problema a ser resolvido. Ele vai identificar o problema, vai verificar no mercado quais são as soluções, também vai verificar com o mercado o preço de cada uma dessas possíveis soluções e, por fim, vai determinar se é viável ou não a aquisição. Sendo viável, a gente prossegue o processo de contratação. Não sendo viável, aí a gente ou arquiva o processo ou faz um novo estudo, uma nova forma para contratar. No nosso Estado, ele está regulamentado no artigo 7º ao 21º, ou 21, e, apesar de não ter uma definição dos elementos do ETP, ele identifica os elementos necessários. Então, como eu já disse, ele é o documento da primeira etapa de planejamento de uma contratação, ele vai evidenciar o interesse público, da mesma forma que a gente evidenciou lá no DOD, e também vai verificar todas as soluções possíveis, avaliar a viabilidade de cada uma delas e, diante do custo, a gente definir qual é a solução proposta para resolver aquela demanda. O artigo 18, inciso 1º da lei, ele determina que é o estudo técnico preliminar que vai dar início ao processo de compra, depois do ETP, do DOD, perdão, claro. Aqui no pré-julgado do 2414 do TCE, ele destaca a importância de se ter o ETP em todo o processo de licitação. Inclusive, até dependendo da situação da contratação direta. Tá? Nos casos em que é dispensável a elaboração do ETP, alguns elementos, a gente vai explicar mais à frente, eles precisam constar no termo de referência. Quando que o ETP é facultativo? Que aqueles elementos que são indispensáveis, que a gente vai apresentar mais à frente, vão precisar constar no TR. Ele é facultativo para obras e serviços de engenharia em razão do valor e também para manutenção de veículos. Ele também é dispensável, ele pode ser facultativo para compras de bens e serviços comuns em razão do valor de até 59 mil. Quando a administração decide convocar os licitantes de contratação remanescente, então eu estou rescindindo o contrato e eu vou olhar para aquele edital que foi executado anteriormente e eu vou chamar os próximos classificados que estão ali. Então, para isso, eu não preciso desenvolver um novo estudo técnico preliminar. Né? Em casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, nas licitações que ocorreram em menos de um ano, em que ela foi deserta ou os preços foram superiores ao que estava planejado naquela licitação, aos valores de referência, e também em casos de emergência ou calamidade pública. Essas são as situações em que é facultada a elaboração do ETP. E, mais uma vez, onde que a gente encontra esses documentos? Esses documentos, os modelos desses documentos estão lá no clique. Eu vou ser muito chato, tá? Em todas as apresentações vocês vão ver isso. Então, é lá que vocês vão encontrar o documento. Ali é o terceiro quadradinho, mas pode estar atualizado. E esses aqui são os elementos do estudo técnico preliminar. A gente vai descrever a necessidade da contratação, vai identificar se essa contratação está prevista no plano de contratação anual, os requisitos dessa contratação, as estimativas e as quantidades para essa contratação, o levantamento mercadológico, a estimativa do valor dessa contratação, comparativo das soluções dessa estimativa do levantamento mercadológico, a gente faz uma comparação de todas elas. E aí nós vamos descrever a solução escolhida, justificar o parcelamento ou não, se eu vou comprar em item, se eu vou comprar por lote. A contratação correlata interdependente, a gente vai explicar sobre ela também. Providências que precisam ser tomadas antes da contratação, caso seja necessário identificar.
possíveis impactos ambientais, os resultados pretendidos e um posicionamento conclusivo. Esses são os elementos do nosso modelo de ETP. E esses são os obrigatórios: a descrição da necessidade da contratação, as estimativas dessas quantidades, a estimativa do valor da contratação, a justificativa para o parcelamento ou não e um posicionamento conclusivo. Esses são os elementos dispensáveis mediante justificativa: a demonstração da previsão no plano de contratação anual, os requisitos da contratação, o levantamento mercadológico, contratações correlatas e interdependentes, providências que precisam ser tomadas antes da contratação, os possíveis impactos ambientais e as medidas mitigadoras e os resultados pretendidos. Lembrando que esses elementos, embora sejam facultativos, como a Cíntia também falou, acho que a Estefânia também, a Rafa também, não se aplica, não é uma justificativa. Então, caso alguma informação aqui dispensável não seja adotada no estudo técnico preliminar, é importante que a gente justifique o porquê. E agora a gente começa a preencher o estudo técnico preliminar. Então, a gente identifica os responsáveis pela elaboração do estudo, e esses membros são os que também assinarão o documento na instrução do SGPE. Aí a gente vai descrever o problema a ser resolvido. Lembra que a gente descreveu isso lá no DOD, no documento de formalização da demanda? Qual é a minha necessidade? Quem serão os beneficiários diretos? Por que eu estou precisando dessa aquisição ou dessa contratação? A gente replica essa informação aqui no ETP. E aí a gente vai trabalhar com um problema aqui a ser resolvido. Nesse caso, que a gente vai trazer aqui, seria o transporte de alunos para a rede estadual de ensino. Então, a necessidade ela é gerada pela disponibilização de veículos para o transporte. Então, a gente precisa resolver o problema de locomoção do aluno da casa à escola, da escola para casa. E como que a gente vai fazer isso? Então, aqui a gente descreve a necessidade, qual é o objetivo dessa contratação, dessa aquisição, dessa contratação, e quem são os beneficiários diretos nessa contratação e nessa aquisição. E aí a gente vai demonstrar se essa aquisição ou se essa contratação está prevista no plano de contratação anual. Mais uma vez, se não estiver previsto, é necessário que a autoridade reconheça. Se ela já reconheceu no DOD, eu acredito e vejo que não há necessidade de que a autoridade assine o estudo técnico preliminar, porque ele já autorizou a demanda, né? E é importante, mais uma vez, que a gente identifique o ID ou o número do processo que gerou o plano de contratação anual para o órgão. E aí a gente começa a descrever os requisitos da potencial contratação. Então, o que eu preciso exigir do fornecedor para que eu tenha uma contratação de qualidade? Quais são os documentos necessários que eu preciso exigir para que o transporte de alunos ocorra, né? Eu vou precisar que aquele veículo que vai ser adquirido ele tenha uma manutenção preventiva, corretiva. Eu vou precisar que o veículo seja adaptado em caso de alunos que tenham dificuldade de locomoção. Eu preciso que a empresa tenha algum registro. Eu preciso que o motorista tenha um certificado de curso de volante de motorista. Essas são as informações que a gente vai precisar identificar aqui. Por exemplo, para o transporte de alunos, o alvará, motoristas habilitados, seguros contra acidentes, comprovação de capacidade técnica, previsão de frota adaptada, manutenção preventiva e corretiva. E aí a gente levanta as estimativas das quantidades para a contratação. Quanto que eu preciso? O que eu preciso? Quantos carros eu vou precisar para transportar esses alunos? Então, a gente faz um levantamento dessas quantidades, a gente analisa o estoque, examina contratações anteriores, identifica tudo isso para gerar uma estimativa das quantidades que a gente vai identificar aqui. Caso a gente entenda que a gente vai precisar de mais itens daquilo que foi planejado, é importante que a gente justifique o porquê que a gente está adicionando uma quantidade a mais aqui nessa demanda. E é importante, né? Os documentos comprobatórios, eles precisam estar instruídos para comprovar que a gente chegou naquela estimativa, naquela quantidade. Então, quando eu estimo muito,
eu posso comprar demais e acabar não executando todo esse contrato. Então, eu vou ter um desperdício de item contratado, talvez um prejuízo financeiro. Se eu planejo menos, ou se eu determino uma quantidade menor, eu posso necessitar de um aditivo, ou talvez de uma contratação direta, eu vou perder na padronização, eu vou perder na economia de escala. Então, é importante que a gente olhe para o contrato que foi executado, para aquilo que a gente planejou, para aquilo que a gente deseja, para o problema que a gente precisa resolver e junte isso tudo para estimar uma quantidade que atenda a demanda para o ano ou para a vigência contratual que a gente determinar ali. E aí a gente começa a fazer um levantamento mercadológico. O levantamento mercadológico, a gente vai identificar no mercado quais são as soluções que o mercado disponibiliza para a gente. Então, no problema do exemplo, que é o transporte de alunos da rede estadual de educação, eu preciso verificar o que o mercado tem. Então, eu posso adquirir uma frota nova, eu vou poder alugar carros, eu posso contratar um serviço de frota, e eu posso até táxi ou Uber, poderia ter. A gente já tentou aplicar isso na época da pandemia, né? Então, essas são as possíveis soluções que a gente identificou para esse tipo de problema. Pode haver outras? Sim, poderão haver outras. A gente pode trazer novas alternativas para solucionar o problema. Nessa fase agora, a gente identificou 3. A aquisição do veículo, a contratação de frota ou a utilização de táxi ou Uber para fazer essa locomoção. Então, assim, além disso, né, fazer consultas online com fornecedores não tem o menor problema, a gente pode consultar, a gente pode dizer qual é o problema que a gente tem, o que a gente precisa solucionar, e o fornecedor dizer, olha, eu tenho esse tipo de contrato, o outro dizer, olha, eu tenho esse tipo de serviço aqui, e a gente começa a analisar o que o mercado pratica para encontrar as possíveis soluções. Por exemplo, aqui a gente elencou 3, ó, a frota própria, a frota terceirizada e o táxi. Então, para a frota própria, eu teria uma autonomia gerencial e disponibilidade dos serviços, isso seria uma vantagem. Mas eu precisaria de uma estrutura administrativa bem robusta e também teria imobilização de capital, né, pela depreciação da frota e a manutenção. Então, é vantajoso? Não é vantajoso? Vamos ver com as próximas análises, elencar tudo isso e entender depois, nas análises das soluções que tem, qual é a mais benéfica. Em caso de frota terceirizada, eu teria transferência dos riscos da atividade a terceiros, né? Então, caso de sinistro, precisar troca de frota reserva. Eu teria uma renovação periódica desses automóveis, eu poderia exigir isso em contrato, para que em determinado período fosse substituída a frota. Eu teria maior agilidade no redimensionamento do serviço. Olha, hoje a região tal tem menos alunos que necessitam desse transporte. Eu preciso de mais transportes para essa região aqui. Então, a gente pode fazer essa transferência. E eu teria uma perda do grau de agilidade na gestão das atividades. Então, riscos contratuais mesmo, né? Táxi. Caso de táxi ou Uber, eu teria um uso complementar, né, aos outros modelos ali. Eu teria a racionalização do deslocamento, que seria tranquilo, porque, independente do local, eu poderia acionar o táxi para transferir esse aluno, para levar esse aluno para lá, ou trazê-lo de volta para casa. Flexibilidade de acordo com a demanda. Eu não teria tanta flexibilidade assim, né? Porque eu posso, naquele exato momento, por exemplo, Uber, eu posso não ter aquela disponibilidade. O serviço pode ser mais caro e isso poderia não ser tão vantajoso para a administração. A possibilidade da restrição de oferta também. E aí agora a gente analisa a estimativa do valor da contratação. Então, para cada uma dessas soluções que foram identificadas ali, a aquisição, a contratação da frota ou a utilização de táxi Uber, a gente faria o levantamento da viabilidade econômico-financeira. Então, analisa quanto eu gastaria para comprar uma frota nova. Além dessa frota, o que eu precisaria ter? Precisaria de motoristas. Como eu não estou contratando o serviço, eu precisaria contratar também o profissional. Então, isso gera mais um custo. E a manutenção preventiva, corretiva desses automóveis? Então, isso também entra para somar no custo dessa contratação. No caso
da frota, como a gente explicou, a manutenção, a troca, a substituição desses carros, desses equipamentos, acabaria ficando por conta da contratante. Então, esse custo seria diluído ali no contrato. E no caso de táxi Uber, seria mais benéfico, mas teria a flexibilidade de disponibilidade, aumento de custo, e isso poderia até, para o objetivo principal, que é transportar os alunos para a escola, eu poderia ter uma indisponibilidade do serviço, o aluno faltar. Então, já não atingiria o meu objetivo, né? A estimativa dos custos da rede estadual, ela precisa se basear nos preços de mercado. Então, a utilização de bases de dados oficiais, a análise do custo, a avaliação de propostas similares, peças de reposição, atualização de frotas, manutenção preventiva e corretiva, seguro, contratações de profissionais. Tudo isso precisa ser levantado para cada um do tipo de serviço que a gente pretende contratar para a gente identificar qual seria o maior custo ou o menor custo ou o mais benéfico entre custo e benefício. E aqui seria o preenchimento das soluções. Então, lá no modelo, a gente tem a solução 1, a solução 2, a solução 3 e os requisitos, que a gente vai determinar cada um deles naquela planilha anterior lá, vermelho e azulzinho. A gente tem ali os indicativos e as soluções de cada uma delas, a gente vai identificar se atende ou se não atende. Então, a gente considera ali a vantajosidade econômica, os ganhos de eficiência administrativa, a continuidade sustentável, a sustentabilidade social e ambiental, as tecnologias que vão trazer eficiência, segurança, transparência, e também a avaliação entre compra ou locação e as opções que seriam menos onerosas. Por exemplo, aqui, a frota própria, ela atende na autonomia gerencial, a frota contratada parcialmente. Táxi Uber não atende, eu não tenho autonomia sobre essa frota, porque eles são deslocados de acordo com a necessidade de cada região. Então, ele aumenta a tarifa para que os motoristas vão para aquela região e aí eles consigam atender aquela região. Quando diminuir aquela necessidade, a tarifa baixa e volta a ser aquela normal do Uber, né, ou do táxi. Transferências de risco, a frota própria não atende, a frota contratada atende e táxi Uber também. A disponibilidade do serviço, a frota própria atende parcialmente, porque eu vou ter uma frota delimitada. A frota contratada atende. Táxi Uber, parcialmente também. E por aí vai. A gente analisa cada um desses elementos e, por final, a gente verifica a estimativa do valor da contratação e entende aquilo que mais nos atende, para aquilo que tem menos custo. Esse seria, inicialmente, o melhor custo-benefício para a contratação. E aí a gente identifica a solução escolhida. Na solução escolhida, para atender essa demanda, a gente vai considerar, inclusive, as exigências de manutenção, de assistência técnica, justificando a economia e a escolha que a gente fez. Tá? Então, a gente analisa ali, diante daqueles levantamentos anteriores, qual foi a solução escolhida e de que forma que ela vai nos atender para essa demanda que foi evidenciada. Perguntas que poderiam ser feitas. A solução envolve aquisição de bens, contratação de serviço? É um objeto comum? Será licitação ou contratação direta? Vai ser utilizado o sistema de registro de preço? Há necessidade de alguma adaptação para o órgão? O órgão precisa se adaptar de alguma forma? Serão necessários serviços de manutenção? É preciso instituir a garantia? Do ladinho, a gente colocou as respostas para cada uma dessas perguntas, a fim de atender os requisitos da solução mais benéfica. Quais são os prazos e os locais de entrega? Quais são os critérios de recebimento e aceitabilidade? Há requisitos de sustentabilidade? Se for serviço, ele é um serviço continuado? Porque isso também é importante. Quem vai acompanhar essa execução? Quem serão os fiscais, os gestores? Também é importante a gente dizer. E aqui a gente vai justificar para o parcelamento ou não da contratação. Esse elemento é obrigatório. Então, para uma contratação de frota de veículos, por exemplo, para todo o estado de Santa Catarina, eu faria essa aquisição por item, eu faria essa aquisição por lote, eu faria num único lote. A gente poderia, para atender melhor e também ter uma maior eficiência na disputa, seria interessante que a gente olhasse para cada região, verificasse em cada região
o que tem ali no mercado, o que nos atende, para a gente conseguir uma maior quantidade de interessados que possam disputar nessa licitação. Se eu faço uma única licitação, num único item, num único lote, eu posso ter empresa que me atenda, mas talvez ela não vá ter muitas empresas que nos atendam, por exemplo, aqui em Florianópolis, que consiga chegar até lá Chapecó, na região de Chapecó. Sim, ele pode ser, sim. Sim, eu posso fazer um registro de preço. Pode só repetir a pergunta, por favor? Se o serviço de manutenção, seja de equipamento, se ele é um serviço, registro de preço, se ele é um serviço continuado. Sim, assim como o serviço de manutenção de ar-condicionado, a gente fez por registro de preço, certo, Cíntia? E ele é um serviço continuado, né? Pode ser. Então, a gente vai verificar se o parcelamento ele é viável ou não. Se eu vou adquirir por item, se eu adquirir por item e imaginar que cada escola seria um item, eu teria uma gestão desse contrato muito complicada. Eu poderia ter várias empresas para cada uma daquela região, atendendo, ou município, vamos dizer assim, né? Ou a escola, para ser mais pontual, atendendo, e isso poderia ter problemas na gestão, na fiscalização, na execução. Então, o importante é que a gente parametrize de uma maneira que seja eficiente para a gente fiscalizar e também que seja acessível ao fornecedor, ao prestador de serviço. Por exemplo, a súmula do TCU, ela diz que a admissão da adjudicação por item e não por preço global, ela é uma necessidade, ela é o principal que a gente tem que fazer. A gente não deve adquirir por lote sem justificativa, porque, de alguma forma, eu estou comprando uma quantidade diferente, não estou comprando por item, estou comprando um conjunto de itens, e isso pode gerar alguma dificuldade, algum problema, tanto para prestadores de serviço, quanto para a nossa vantagem em adquirir e ter uma disputa mais eficiente e um valor mais econômico. A equipe da Zenit também verifica isso com que o parcelamento da solução ela deve analisar a divisibilidade do objeto em itens on lote e, sempre que for possível, a gente comprar por item e preservar sempre a economia de escala, a padronização. E aqui a gente identifica as contratações correlatas e interdependentes. O que são? As contratações correlatas são ligadas ao objeto principal, mas elas não são essenciais para a execução. A interdependente, ela é essencial para a execução. Então, no caso de eu adquirir a frota, a manutenção do veículo, a manutenção preventiva e corretiva do veículo, ela é correlata. Porque mesmo que o carro não tenha uma manutenção, ele continua andando. Eu estou com riscos, mas eu continuo conseguindo executar esse serviço. Agora, a interdependente, eu não vou ter como executar se eu não tiver essa outra contratação. Por exemplo, se a gente adquirir a frota própria, eu obrigatoriamente vou ter que contratar um motorista para poder levar os alunos até a escola e trazê-los de volta. Sem o motorista eu não consigo executar. Então, a contratação do motorista é uma contratação interdependente e a contratação de seguro ou de manutenção preventiva e corretiva dos automóveis em caso de uma frota, contratação da frota, ela é correlata. Por exemplo, se a gente adquirisse frotas próprias, perdão, me corrigindo, a frota própria, a manutenção preventiva e corretiva, ela seria uma contratação correlata. E a dos motoristas seria interdependente. E aí as providências que a gente deve tomar antes da celebração do contrato. A gente deve considerar as ações do sucesso da contratação, quais são os riscos que a gente pode ter nessa contratação. A gente vai revisar os indicadores do contrato anterior, avaliar o desempenho dessa prestadora de serviço. É importante que a gente também possa chamar os fiscais, os gestores de contrato, para identificar o que aconteceu durante a execução do contrato no ano anterior, né? E entender, olha, ali teve uma notificação que a gente fez porque o fornecedor deixou de prestar tal tipo de serviço ou não entregou totalmente esse serviço. Opa, vamos tentar trazer isso
para o nosso processo e tentar atualizar essas regras para a gente colocar uma cláusula ali na execução do contrato em que o fornecedor, em que a gente mitigue, esse problema. Os possíveis impactos ambientais, né? Então, no caso desse tipo de contrato, a manutenção preventiva e corretiva, de certa forma, já mitigaria alguns riscos, porque ali a gente vai trocar filtro de óleo, algumas coisas que não vão deixar de emitir poluentes, mas vão emitir os poluentes dentro daquilo que é aceitável, certo? A gente está com, né, Lari? A gente está com um processo agora para estudar as contratações, a política de sustentabilidade. Então, futuramente, a gente vai ter aí uma política bem fundamentada. A gente está num processo de futura contratação de uma consultoria para a gente trabalhar nessa política de contratações. Aí sim, na verdade, para diminuir os impactos ambientais e contratações sustentáveis. E, por fim, a gente vai apresentar os resultados pretendidos, a gente vai descrever, né, os benefícios diretos e indiretos, qual é a solução, qual é a economicidade, qual é a eficiência, o melhor aproveitamento desses recursos. Então, a gente vai apresentar todos os benefícios esperados nessa contratação, como essa economia de recursos vai acontecer, qual é a eficiência operacional, qual é a melhoria dessa qualidade de serviço. Também vai incluir os critérios de sustentabilidade, de inovação, de impacto social, né? Que esteja alinhado com nossos princípios estratégicos, claro. E também garantir o melhor retorno sobre o investimento e gerar melhor valor para a administração e para a sociedade. Por exemplo, aqui na contratação de transporte, a gente vai prezar pela segurança, pelo conforto, pela pontualidade, regularidade do serviço. E também a gente vai monitorar, tem como prever o monitoramento dessas rotas, né, como elas estão ocorrendo, em que horário elas estão ocorrendo, se os alunos estão chegando dentro do horário ou não, se há desvio dessa rota também, que a gente pode pensar num pagamento por quilômetro rodado, por exemplo. O objetivo dessa contratação, para esse tipo de exemplo, é aumentar a frequência ou garantir a frequência do aluno nas escolas e melhorar o seu desempenho dentro da rede estadual. E, por fim, um posicionamento conclusivo, né? O que a contratação dessa empresa vai nos garantir? Qual é a solução que essa solução também foi considerada mais adequada? A garantia da eficiência e da segurança com os veículos adaptados, otimizados. A gente pode apresentar também a proposta que assegura a sustentabilidade financeira com preços competitivos, a previsibilidade de custos, que respeite os limites orçamentários. E o impacto social, nesse caso positivo, incentivando a frequência escolar do aluno, combatendo a evasão e contribuindo para a melhoria e desempenho acadêmico. E é isso, gente. Essa é mais ou menos os critérios aqui para o preenchimento do estudo técnico preliminar. Caso tenham dúvidas, por favor, levantem o braço, façam perguntas. Vocês têm uma estimativa de quanto tempo leva para fazer um estudo preliminar? Depende de quantas soluções tu vai encontrar no mercado. Então, se tu tens uma necessidade muito urgente, que não estava previsto no plano de contratação anual e que não possa seguir por uma dispensa de licitação, o teu ETP ele tem que prever pelo menos alguma solução, não só uma, para essa contratação. É importante que a gente planeje o que a gente quer contratar e como a gente pretende executar isso, até porque, para garantir que eu não faça uma contratação que não seja tão eficiente. A gente entende a questão da urgência, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que essa contratação ela seja eficiente e que consiga nos prestar com qualidade. Então, analisar o mercado e verificar, conceder uma pesquisa com um prazo que seja possível de tu identificar quais são as soluções ou quais são algumas das soluções que o mercado te disponibiliza, já é um caminho. Tu não precisas identificar 10 soluções, mas que tu consigas identificar mais do que uma, ela é importante. Qual que é outra solução
Não existe uma outra solução. A gente pode adquirir imóveis que já sejam móveis de mercado, ou a gente pode adquirir móveis planejados. A gente A gente chegou a fazer um estudo sobre aquisição de imóveis e aí a gente viu que tinha opções de locação de imóveis. E só que, claro, né, a gente pegou o orçamento com as empresas, fez toda a análise e aí viu que valia mais a pena adquirir do que locar, né? Mas esse estudo a gente fez no nosso processo 2950-2000. Mas aí tu estás justificando a tua contratação, né? A partir do momento que tu identifica, nesse nosso caso, né, no processo que a gente fez, a gente identificou realmente que a locação sairia mais caro. Então eu consegui justificar que a compra era mais vantajosa. Mas se eu identificar que a locação é mais vantajosa, por que eu vou comprar? Entendeu? Claro que a gente, às vezes, parte da premissa que a gente já tem a solução para o problema, né? Senão, tu já sabe o que tu queres. Só que tu tens que provar que o que tu queres realmente é o mais vantajoso. E aí tu vai atrás dessa busca, né? participa da compra centralizada para a compra de imóveis, dos móveis. Tem essas particularidades. Aí, nesse caso, aí tu consegues demandar o teu processo de compra de acordo com aquilo que tu deseja. Mas identificar quais são as soluções que o mercado te disponibiliza e se disponibiliza alguma nova, é importante que seja apresentada. Isso é uma regra de lei. Infelizmente, a gente tem que identificar ou fazer o levantamento de mercadológico. Oi, meu nome é Jéssica, eu falo do Hospital Regional de São José. E a DGLC, ela vai cuidar das compras centralizadas ou só, que eu quero perguntar assim, das compras gerais ou das compras pontuais também? Porque, por exemplo, hoje nós utilizamos uma documentação que foge do padrão que está disponibilizado no site. Então, que é disponibilizado pela SES, né? Então, eu quero perguntar assim, todos os órgãos do Estado vão aderir a essa documentação? A gente vai ter uma padronização disso? Ou ainda cada secretaria vai disponibilizar um documento? A saúde ela tem uma especificidade. Né? Então, nós buscamos que se utilize os documentos padronizados. Então, não existe uma legislação nossa que determine que o documento a ser utilizado é esse. Tanto que quando nós devolvemos algum tipo de processo e o da saúde não acontece, porque eu sei que houve um trabalho muito forte, muito pesado para que a DPGC fizesse o modelo de estudo técnico preliminar, o modelo de termo de referência para cada tipo de objeto. Então, a gente não sugere à saúde que adeque a esses documentos. Mas, quando nós devolvemos para os demais órgãos, no caso, né, que fazem contratações que não são tão específicas, que são comuns entre todos nós aqui, a gente sugere sempre que se utilize o modelo de documento que está disponibilizado aqui dentro do portal. Tá? Mas não existe uma legislação. Então, pode utilizar o modelo que é disponibilizado pela SES, até porque eu acho que existe uma determinação para que se utilize. Isso, então, sim, continua utilizando. Só um pouquinho, porque senão não desculpa. E ainda seguindo na questão da saúde, a gente tem bastante questões de inexigibilidade e demanda judicial. Como que vai funcionar a pesquisa de mercado em relação a essas duas situações? Para a inexigibilidade, a inexigibilidade tu não vai ter competição. Exatamente. Né? A ordem judicial também é uma determinação pontual. Tu vai ter que atender para aquele serviço, para aquela contratação. Exatamente. Então, tu podes especificar que na determinação judicial foi determinado que executasse dessa seguinte forma. E aí tu apresenta isso ali dentro do teu estudo técnico preliminar. Tu não vai ter outro caminho a se seguir. A gente não precisa fazer nenhum tipo de comparativo ou buscar coisas com outra, vamos dizer, em outros órgãos, algumas coisas semelhantes ou não. Vai depender da leitura dessa determinação. Em alguns casos lá na saúde, tinha determinação para comprar determinado serviço com determinada empresa. Aí a gente não tinha um caminho a se seguir. Agora, se a determinação que vem é prestar o serviço X,
Então, é o serviço X que tu vai prestar. Agora, se a tua determinação é atender o pedido do paciente, por exemplo, ou do aluno, aí tu tens que ver de que forma que tu vai poder atender, e aí tu vai olhar para o mercado. Perfeito. É só um pitaco, até porque eu acho que, nesse caso de cumprimento de decisão judicial, não tem por que estudo técnico preliminar, né? Não faz muito sentido. O estudo técnico preliminar ele está na fase preparatória. Então, Mas se a gente for analisar em regra, tem que cumprir. Não tem o que fazer de estudo técnico. Mas a lei diz que, nos casos em que ela é dispensável, ela não é dispensável no caso de inexigibilidade de licitação. Eu vou ter que fazer um estudo. Porque- Só falando um pouquinho da parte das... Realmente, a gente tem visto que o ETP não tem feito sentido em alguns pontos, justamente porque você tem uma decisão a cumprir. No entanto, ainda, como o Ramiro colocou, a lei ela exige, no entanto, talvez em decreto, que é isso que a gente vai fazer posteriormente agora, durante esse período, a gente está revendo algumas coisas, justamente para tentar encaixar essa parte de retirada do ETP, já que é uma parte de planejamento, e nas ações judiciais você não teria essa questão de planejar, você tem que cumprir uma ordem. Então, possivelmente, em decreto, a gente consiga fazer essa modificação, né, e alterar, para que a gente não tenha a necessidade do ETP constar para as ordens judiciais. Obriga a ETP. E por quê? Na ata carona também precisa de ETP. Vou te responder. No estudo técnico preliminar, tu podes entender que é viável tu aderir uma ata. Se no estudo técnico preliminar tu identificar que existe uma ata disponível e tu entenderes que é mais vantajoso, foi mais econômico, é mais rápido, é mais célere, tu tens a justificativa e o posicionamento do teu ETP vai levar. Correto é o mais necessário, o que mais me atende nesse momento, para o meu problema, é a adesão a uma ata de registro de preço. E aí tu inicias o processo de adesão conforme a IN 07. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir por isso. É porque é um estudo. Exato. A dispensa ela te diz que é facultado a elaboração. Porém, os elementos obrigatórios que não constariam desse ETP que foi facultada a elaboração, que tu justificou, eu não vou fazer, porque é uma contratação direta, mas os obrigatórios tu vai ter que colocar lá no termo de referência. Então, de certa forma, tu vai fazer algum estudo. Mais alguma dúvida? Críticas, sugestões, informações? Então, pessoal, esse é o e-mail da GEAD, gead@sea.sc.gov.br. Caso vocês tenham dúvida, queiram fazer perguntas, podem entrar em contato. O telefone da central também está disponível, 36651516. E tem também o Tira Dúvidas, que a Fran apresentou no slide anterior. Não me lembro agora qual é o número de telefone, mas... 1591? 3665-1591? Nesse contato também é o WhatsApp, vocês podem fazer dúvidas por lá, que eles encaminham para a gente e a gente pode responder assim que for possível. Gente, muito obrigado pela paciência. Esperamos vocês amanhã. Boa viagem de volta, bom retorno. Até amanhã, fiquem com Deus. Obrigado. Meu nome é Estefânia. Eu acho que vocês não me conhecem, acho que poucas carinhas que eu já conheço aqui, mas eu já devo ter ligado para alguns, incomodando. Eu trabalho na GEPLAC, junto com a nossa gerência Cíntia, e vou explicar um pouquinho sobre o recebimento dos processos e a análise da documentação. Bom, para que possamos compilar as informações que os órgãos enviam, né, para a gente tem uma matriz, uma planilha matriz. A gente tem uma planilha matriz, até acostumar com isso.
que é de uso só da GEPLAC, que é onde a gente compila todas as informações que vocês enviam para a gente. Elas são analisadas, são depois introduzidas nos documentos que já foram repassados pela Rafa e nos documentos que eu vou gerar depois dessa análise. Bom, a gente tem algumas falhas nos procedimentos que são constantes, que são as falhas falta de assinatura do dirigente do órgão. A gente pede que seja o secretário, né, o dirigente máximo, e se não for o secretário, que tenha se for o diretor ou o ordenador primário, que tenha uma portaria designando que ele tem aptidão para poder assinar os documentos da secretaria. A justificativa vaga, imprecisa, relacionada à indiferença dos quantitativos e o pedido de aquisição, que é a PA, em comparado com o plano o PCA, no plano de compras. A gente tem bastante problema com justificativa, acho que eu devo ter ligado para vocês. Gustavo, da PGE, já te incomodei, tudo bem? Então, gente, às vezes a justificativa que a gente recebe, no outro curso eu até trouxe uns exemplos, né, de justificativa vaga e imprecisa, mas são alguns termos em que o órgão informa assim, isso vai suprir a necessidade de alguma coisa, mas não explica exatamente o que seria essa necessidade. E toda essa justificativa de cada item, ou de um modo geral, ela é bastante necessária, principalmente para o grupo gestor, porque senão ele não libera a compra. O acréscimo de itens não relacionados no processo ou itens duplicados. Eu peguei recentemente um processo, acho que, se não me engano, acho que era das ferramentas, e eram 100 itens e algum órgão tinha colocado 190 itens. Então, tinha 4 itens duplicados, tinha itens que nem estavam na relação nossa principal, e isso acaba atrasando o nosso trabalho, né? Porque a gente tem que rever toda a PA, pagar tudo, excluir os itens, entrar em contato com o órgão, qual que é o quantitativo correto, o que deve ser adquirido, então a gente perde bastante tempo com isso. Com relação à alteração da PA após o envio para a GEPLAC. Esse também é um procedimento que às vezes acontece, que não é muito bom para a gente, porque após você enviar o processo, já com a PA pronta, mesmo que a gente não faça ainda a requisição, porque ainda está em fase de análise, você não pode acrescentar mais coisas. Depois que enviar o processo, encerra ali. Daí, se tiver alguma necessidade de alteração, vocês entrem em contato com a gente, mas não faça essa alteração depois que enviou o processo para a gente. E fica melhor para a gente ajustar e saber exatamente o que é para ser comprado, né? Qual o quantitativo correto. Outra, falta de endereço desatualizado, ou endereço sem numeração. Dotação orçamentária incorreta, a gente pega bastante também fonte faltando número, subação também faltando número, isso prejudica também na hora que a gente vai lançar no CIGEF toda essa dotação orçamentária. Atraso no envio da documentação. A gente pede um prazo de 10 dias para o envio e a maioria não cumpre esse prazo. E envio bem depois o atraso, e quando a gente pede para corrigir os documentos, às vezes demora quase um mês para entregar. Então, daí, muitas vezes, quando vocês reclamam que a gente atrasa demais no procedimento, mas realmente, assim, a gente depende dos órgãos também para facilitar a nossa vida, né? Porque é um trabalho em conjunto. A falta do histórico, o atraso da documentação, a falta de histórico de consumo do quantitativo, desproporcional com a média dos últimos 5 anos. A gente sabe que, uns anos atrás, não tinha muita padronização, né, na compra e no registro dessas informações, né?
mas eu acho que, eu não sei se a SME já ainda está funcionando, acho que não, né? Cíntia, acho que ainda para consulta, né? Mas agora, quem sabe agora, com o sistema novo, a gente possa começar a gerar esses relatórios, porque é muito importante. O grupo gestor, ele precisa exatamente desse histórico de compras, de tudo que vocês já compraram nos últimos anos, para poder liberar recurso. O não envio do ID da demanda, referente ao grupo gestor, que eu já comecei a falar, né? Ele realiza a análise da demanda. Importante ressaltar que o GGG não possui um modelo padrão de procedimento para a análise das informações. Eu fiz um estudo dos últimos processos de aquisição e eu compilei quais são as informações mais pedidas pelo GGG. Então, agora eu monto um resumo executivo exatamente com as informações, as principais que eles costumam pedir. Isso facilitou bastante a nossa vida. Eles têm, nesses últimos processos, eles têm pedindo menos coisas do que antes, né, quando faltava bastante dados. Ainda assim, é possível que novas diligências sejam necessárias para o andamento do processo. Sim, às vezes falta alguma... Por exemplo, eles pedem... Tem um quantitativo de lâmpadas. Eles querem saber o que o prédio tem para ter aquele 300 lâmpadas. Às vezes, o prédio só tem uma salinha, e daí por que aquele quantitativo alto? Então, eles querem realmente comparar o que será comprado. Exemplos de justificativa para divergência de quantitativa em relação ao PCA e ao consumo. Necessidade. Explique claramente o porquê a quantidade solicitada é necessária. Descreva o projeto, atividade ou processo em que o material será utilizado. Seja específico e evite generalizações. O impacto da não aquisição do quantitativo solicitado, explique as consequências negativas que o órgão poderá sofrer caso o quantitativo do material não seja adquirido. Então, quanto mais vocês explicarem para o grupo gestor, melhor. Então, eu informo assim, não é só para a gente, sabe? Eles é que representam o Estado e a gente depois vai ficar com essa aquisição, né, para a gente, né? Então, o consumidor final, ele é atingido também por tudo que a gente faz no início. Com relação ao WebLeak e o CIGEF, que são sistemas, eles conversam entre si. A emissão da requisição se dá no WebLeak e a requisição é feita com a soma dos itens idênticos dos órgãos. A gente faz a requisição conforme vocês enviam as PAs, a gente compila as informações, lança os preços que foram gerados da cotação, e a gente envia para o CIGEF, onde a gente vai lançar esses valores e a dotação orçamentária. O ofício circular, o convite aos órgãos, os documentos de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, documentos de pesquisa de preço, instrução de pesquisa de preço. Esses são os documentos que compõem o processo para poder ele ser analisado lá na GEAD. Se tiver faltando esses documentos, o GGG devolve, porque a gente já enviou o documento faltando e eles já mandaram de volta. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para seguir esse caminho. Então, a cotação, resumo executivo, a justificativa, planilha dos ofícios, relatório de requisição, detalhamento do CIGEF e ofício de deflagração da licitação. Evitar falhas e melhorar a produtividade. Ter uma gestão de documentos eficaz, comunicação e engajamento com os órgãos, dados atualizados, prazos cumpridos. Isso que a gente pede para que a gente, cada vez mais, a gente melhore o nosso procedimento. A gestão de documentos eficaz, vocês também... Todo esse documento que vocês enviam para a gente, costumem criar algum arquivo deles, porque vocês possam utilizar futuramente nas próximas compras. Porque se você está comprando aqui nesse ano, daqui a 1, 2 anos a gente vai adquirir novamente, a gente tem todo aquele documento que a gente pode utilizar também como uma base. A Cíntia me pediu, né? Estou fazendo um levantamento também dos prazos, né?
todos os órgãos, quanto tempo que os órgãos mandam a documentação, quais os órgãos que mais acabam não respondendo, né, essa demanda, quantos órgãos demoram para o tempo de envio para corrigir algum item. Então, logo a gente vai ter todos esses dados compilados para saber o ponto que a gente tem que ajustar. Até na hora onde está vendo essa demora, né? Porque a intenção nossa é reduzir cada vez mais esse tempo para a gente enviar o processo para a GIAD, para quanto antes a gente fazer essa licitação. Gestão de atas e registro de preços, eu vou passar para a Tuane, que é a nossa colega. Oi, pessoal, boa tarde. O meu nome é Tuane, eu faço parte da equipe de gestão de atas. Sou eu, o Enio e a Chayane. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Depois que o processo volta para a gente fazer a ata, a gente coloca ali no SGPE, geralmente daquele jeitinho ali, cada RP ela tem o número do pregão e as empresas ganhadoras em ordem sequencial. Aquele quadrinho ali do lado, mais ou menos como vai estar a ata, né, a empresa e o item. Então, os termos aditivos das atas, eles podem ser acréscimo de quantidade e adesão por carona. Quando vocês precisam fazer um aditivo, o que vocês precisam colocar no SGPE? Um ofício contendo uma justificativa, o número da ata, o número do item e a quantidade de cada item, conforme o quadrinho ali. Então, vocês vão entrar na peça da ata, lá no ofício, coloca qual é a ata, eu quero tantos itens, tantas quantidades do item tal. Assim, tá, gente? É muito importante para a gente que venha dessa forma, porque a gente tem que controlar quantitativos, que são definidos em decreto. 50% do total do item por órgão e o dobro da quantidade da ata. Esse dobro é a gente que vai controlar na GEPLAC. A adesão também é formalizar o SGPE com a justificativa, o número da ata, o número do item e a quantidade. Aqui é a parte do fornecedor. Não são vocês que vão fazer, né? Mas eu coloquei aqui para vocês instruírem o fornecedor, caso eles perguntem. Tem que entrar lá no portal de serviços, no sc.gov, e naquele caminho ali, preencher tudo o que precisa e o pedido vai chegar para a gente. Troca de marca e reequilíbrio. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a atenção e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada.